Foi o tema quente da reunião do Executivo vimaranense, em que o vereador Nelson Felgueiras negou ter em momento algum solicitado ao presidente da Associação KTIF, de quem disse ser amigo, que fizesse angariação de militantes para o PS. A reação de Nelson Felgueiras surgiu na sequência da polémica que envolve suspeitas relativamente à atribuição de subsídios a instituições desportivas. O vereador, agora sem competências, classificou de tremendamente infeliz a mensagem que motivou a polémica. Não existe qualquer tipo de conduta censurável na minha prática enquanto vereador nos últimos 2 anos relativamente à beneficiação de qualquer tipo de associação desportiva. Temos uma auditoria interna terminada para procurar a verdade. Estou totalmente disponível para colaborar, tenho todo o interesse em colaborar em tudo que me for solicitado. A expectativa que eu tenho é que a auditoria decorra com a maior brevidade possível, no sentido de repor a normalidade e nos voltarmos a concentrar naquilo que importa, que é de facto o trabalho em prol dos vimaranenses. Quanto ao resto, remeterei, como já tornei público, a intervenção que fiz na reunião de Câmara a todos os órgãos de comunicação social, para que tenham os dados que de forma exaustiva, detalhada, completa, fiz questão de aqui trazer e que, repito uma vez mais, deixam de forma clara, à prova de bala, de forma inequívoca, que não houve qualquer tipo de favorecimento a qualquer associação desportiva no Concelho de Guimarães. E, portanto, é isso que me cumpre dizer nesta fase. Aguardarei a decisão da auditoria. Como digo, tenho todo o interesse em que decorra com a maior brevidade possível, para voltarmos àquilo que importa, que é o nosso trabalho em prol dos vimaranenses. Certo que aquilo que será a conclusão da auditoria será também reflexo daquilo que hoje ficou aqui evidenciado de forma exaustiva e que é aquilo que também vocês conhecem. Muito obrigado. Relativamente infeliz, muito infeliz essa mensagem. Eu nesta fase rejeita o favorecimento desta associação em causa? Totalmente. Eu nesta fase, repito, eu tive uma intervenção inicial em contexto de reunião de Câmara, que foi pública e, portanto, foi pública e debatida. Disseram-me há pouco alguns colegas vossos que estendeu os 20 minutos, foi pormenorizada, foi detalhada, com dados factuais, objetivos. Eu farei questão de a tornar pública e virei para os órgãos de comunicação social, remeterei para os serviços da Assembleia Municipal para ser distribuída junto de todos os deputados municipais e, portanto, esclarecendo de forma total aquilo que tem sido veiculado e que, naturalmente, eu rejeito de forma frontal. Aliás, como os próprios números, e são números, não são opiniões, não é subjetivo, desmontam totalmente. Obrigado. Nesta fase, respeito o vosso trabalho, mas é aquilo que me cumpre dizer. Muito obrigado. Está bem? Para a oposição, o assunto é demasiado grave para ser desvalorizado pelos responsáveis políticos. Ricardo Araújo, do PST, considerou que Nelson Felgueiras não tem condições para exercer as funções que lhe foram delegadas. O Dr. Nelson Felgueiras, desde o início, que está a tentar desvalorizar. Esta questão tem 2 dimensões que são da maior gravidade. Em primeiro lugar, o que está em causa é que foi noticiado que um dirigente desportivo andou a tentar angariar militantes para o Partido Socialista a pedido do vereador Nelson Felgueiras, que é o vereador do desporto. Ora, só isto, em termos de ética e de autoridade política, é altamente condenável. Altamente condenável, e por isso nós dissemos, um dos primeiros a dizer, que o Dr. Nelson Felgueiras não continuava a ter condições para exercer os poderes delegados pelo município e pelo Presidente da Câmara. O Sr. Presidente da Câmara, desse ponto de vista, e muito bem, tem exatamente o mesmo entendimento e, por isso, retirou os poderes ao Dr. Nelson Felgueiras. Porque, em primeiro lugar, há esta dimensão que é de ética e de autoridade política face àquilo que foi relatado e que o Sr. Vereador Nelson Felgueiras não desmentiu. Eu recordo a declaração do Dr. Nelson Felgueiras ao órgão de comunicação social que lançou a notícia. Passo a citar: o problema daquela mensagem é identificar-me como vereador. Não foi nessa qualidade que fiz o pedido. Portanto, reconhece que fez o pedido a um dirigente desportivo, sendo que ele é vereador, precisamente com responsabilidades na área do desporto, e pede a um dirigente desportivo que o ajude a angariar militantes para o Partido Socialista. Ora, isto é altamente condenável, absolutamente inadmissível, e por isso dissemos que o Sr. Vereador Nelson Felgueiras não tem
não reúne as condições para continuar a ter os poderes delegados como tinha até aqui. Há depois uma segunda dimensão, que naturalmente resulta da mensagem que andou a circular, a pedir, a angariar militantes, que resulta dessa mensagem, porque dá a entender que pode haver aqui troca de favores. Porque a mensagem diz claramente, vamos ajudar quem nos ajudou. O vereador do desporto precisa de números, e passo a ler, vai haver eleições no partido interno da Câmara e, para tal, ele precisa de reunir números. Nada que vos incomodará muito, basta preencher a ficha em anexo, que é a ficha de militante, e enviar o comprovativo de residência para mim. Ora, isto, evidentemente, que, como disse, além de altamente condenável do ponto de vista de ética e autoridade política, depois levanta as suspeitas e as dúvidas relativamente à atribuição dos apoios financeiros a esta associação. Mas isso, e muito bem também, o Sr. Presidente de Câmara decidiu abrir um processo de auditoria, de investigação interna, para apurar a verdade. E, desse ponto de vista, aquilo que nós desejamos é que, naturalmente, a verdade seja apurada e a bem da democracia, a bem do município e da sua credibilidade, e a bem do próprio vereador Nelson Felgueiras, esperamos que o processo formal de atribuição de subsídios tenha cumprido toda a legalidade. Portanto, isso é obrigatório, mas isso decorre do primeiro ponto. E o primeiro ponto mantém-se independentemente do resultado que venha a ser da auditoria, que venha a ser publicado, da auditoria que o Sr. Presidente da Câmara decidiu lançar. O Presidente da Câmara, durante a reunião, justificou a avocação das competências relacionadas com a juventude e desporto, enquanto decorre a auditoria interna. Domingos Bragança disse que quer que o processo decorra com isenção, objetividade e rigor, para que seja apurada a verdade e depois, quando o relatório estiver concluído, sejam retiradas as decisões definitivas. No final da sessão, foi o vereador socialista Paulo Lopes Silva que esclareceu as implicações desta decisão. Eu, sobre essa matéria, terei também um pouco a acrescentar já aquilo que foi dito durante a reunião de Câmara do Sr. Presidente da Câmara, que foi tornado público, que de alguma forma remete para o despacho que já foi tornado público durante o dia de ontem, onde se colocam, no fundo, os 3 pontos do despacho. O primeiro, da abertura do processo de auditoria para a verificação das questões regulamentares e legais da atribuição desses subsídios, a avocação das competências até à conclusão desse processo de auditoria e, portanto, a permanência do vereador Nelson Felgueiras em regime de não permanência durante esse período até à conclusão desse processo e, portanto, aguardamos serenamente pela conclusão do processo para verificar os passos seguintes. Portanto, remeto novamente para esse despacho que foi dado pelo Sr. Presidente e que foi tornado público durante o dia de ontem. No fundo, a partir do momento em que há essa avocação de competências, que tudo aquilo que decorre da lei, até à conclusão do processo de auditoria, como diz o próprio despacho, o vereador passa a exercer o cargo em regime de não permanência, sem tempo, ficando parcialmente revogado o despacho de delegação de competências no dia 21 de outubro de 2021, dado pelo Sr. Presidente. Ou seja, no fundo fica como um vereador da oposição neste momento. E ele não é um vereador da oposição, obviamente, mas a nível de competências fica com um estatuto semelhante a um vereador da oposição. É um vereador eleito pelo Partido Socialista que mantém as suas responsabilidades e os seus direitos e deveres enquanto vereador eleito na mesma ordenação, exatamente com o mesmo enquadramento com que foi eleito, com que estava na Câmara Municipal de Guimarães. A única questão é essa. A vocação, por enquanto, corre a auditoria. Se a auditoria não vier a apurar ilegalidades do ponto de vista da atribuição dos subsídios, continua a colocar-se a questão ética. Do seu ponto de vista, mesmo que a auditoria não venha a revelar essas ilegalidades, o vereador Nelson Felgueiras tem condições, do ponto de vista da ética política, para continuar a exercer funções? Como dizia, sobre esse assunto, a Câmara Municipal de Guimarães, através do seu Presidente, a quem compete, no fundo, essa matéria em termos de competências atribuídas, já emitiu o despacho relativo a essa matéria e a mim, enquanto vereador, cabe-me esse dever de responsabilidade, de solidariedade e lealdade para com a equipa liderada pelo Presidente Domingos Bragança e, portanto, nada mais a dizer além daquilo que faz parte do despacho emitido pelo Sr. Presidente.
A posição assumida pela maioria socialista na reunião desta quinta-feira, em que o vereador Nelson Felgueiras marcou presença e negou ainda qualquer vantagem da Associação KTF na atribuição de subsídios, salientando que todas as atribuições respeitaram o respectivo regulamento municipal.